Fala pessoal, beleza? Eu vou mostrar aqui como eu realizo as minhas análises. Eu sei que eu tenho poucos seguidores aqui no Twitter, mas um dos seguidores ele pediu que eu fizesse um vídeo e mostrasse como eu realizo as minhas análises. Como vocês podem ver, tem várias análises aqui. Essa aqui é a última do S&P 500. Como vocês podem ver, ela me tirou no break-even, ela voltou e me tirou no break-even. Mas eu tenho várias outras análises, ó, do Gold, eu já tinha passado antes a entrada do Gold. Euro USD também me tirou no break-even. Posso chegar perto do meu take, que era essa entrada aqui. Várias outras, ó. Euro AUD, IBP JPY, IBP AUD, aqui é do Gold. Então eu tenho várias, né? Várias análises. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Então tá aqui, ó, IBP AUD. A entrada foi aqui embaixo, olha o tanto que o preço subiu, eu só peguei um para 3. Euro AUD, mesma coisa. USD CAD, mesma coisa. CAD JPY, vários outros, deixa eu ver, GBP-USD, ó, GBP-JPY. Por que que eu estou apostando muito contra o JPY, pessoal? Então vamos lá, então o dia começa sempre dando uma olhada nas notícias, eu utilizo o site do Teletrade para isso, também dou uma olhada no calendário econômico, vou explicar também o que foi essa notícia aqui que fez com que o preço voltasse aqui no S&P 500 e me tirasse no 0 a 0. Eu coloquei no break-even, né? Chegou aqui 2% de lucro, coloquei no break-even. Então, essa notícia aqui foi o que fez com que os preços voltassem. Também eu dou uma olhada nas treasuries de 10 e 30 anos. Então, as taxas de juros elas são muito importantes. Quanto mais a taxa de juros sobe, mais valoriza o dólar. Tá? Então, se dólar para cima, bolsa para baixo e as demais paridades também. Tá? Então, aqui eu tenho as treasuries de 10 e 30 anos. Como eu posso ver, ela está em alta. Na Alemanha, que é o motor ali da Europa, tá? Também está em alta. Eu não fico olhando os demais países da Europa, só olho a Alemanha, né? E outra coisa, quando eu vou dar dados econômicos da Alemanha, eu olho do setor industrial, tá? A Alemanha é um país industrializado. Então eu também olho as treasuries da Inglaterra e do Japão. E por que que eu sempre que o Ian mergulha, eu compro, eu vou contra, eu posso comprar? Porque depois que estourou a guerra na Ucrânia ali, né? Que o preço das commodities dispararam e a inflação disparou junto. Todos os países eles correram para aumentar as taxas de juros, né? Teve país aí batendo inflação na casa de 2 dígitos, né? E a gente sabe que as maiores economias do mundo elas têm uma meta de inflação de 2% ao ano. Quando isso avança da meta deles, eles tendem a ter uma política monetária mais range. E já faz um bom tempo que eles vêm aumentando as taxas de juros. Porém, o Japão manteve-se uma política monetária dovish, tá? Porque o povo japonês eles não consomem. E não tinha por que o BOJ estrangular ainda mais a economia japonesa. Então, eles mantiveram as taxas de juros estáveis para estimular a economia. E mesmo assim, o japonês tem um sério problema na parte do consumo. Então, os Estados Unidos a gente sabe também que é um país movido, né? Sua moeda movida pelo consumo. Então, essa diferença de spread entre taxas de juros faz com que o iene deprecie, as demais moedas apreciem. É só a gente ver aqui, por exemplo, na paridade USD-JPY. Vamos olhar aqui no gráfico mensal. No gráfico mensal, olha essa pernada de alta, olha essa semanal, olha como está em alta. Então, todo mergulho do japonês eu compro. Todo mergulho do iene japonês eu compro, justamente por essa diferença, cara, das taxas de juros. É importante também a gente saber um pouco de economia, né? E vamos falar aqui o porquê que dessa entrada ela me estupou, né? A gente viu que as treasuries elas estão em alta, né? As treasuries elas estão em alta. Eu olhei aqui também todas as bolsas, a gente já viu o mercado meio azedinho hoje. E eu olho também como que o mercado tá, o índice do medo, né? Então o mercado ele não tá a ver seu risco, ele tá legalzinho. Só que hoje ele tá meio azedinho. Também olha aqui semanal a performance, quem está melhor, quem está pior. A gente consegue ver que as moedas de commodities elas estão sendo as mais prejudicadas.
Então, moedas de commodities elas estão sofrendo bastante. E baseado nisso, que tudo isso, né, eu vou tendo essa manipulação de fundamentos para mim ter uma ideia do que eu posso estar fazendo, né? Tô vendo que as moedas de commodities elas estão sofrendo bastante por questão de tudo que vem acontecendo. Aí o que acontece, né? Eu tinha comprado o S&P 500 antes de sair essa notícia aqui. Só que como a gente consegue ver, né? As treasuries de 10 e 30 anos elas estão em alta para o dólar, né? O Banco Central, quando ele vê esses dados econômicos de emprego aqui, os Estados Unidos ele praticamente movido por consumo. Dados de empregos vindo abaixo da expectativa do mercado. O que é? Tem mais gente empregada, consequentemente o consumo aumenta, o que não é bom, vai gerar mais inflação. E o que é o que eles não querem inflação. Se isso está acontecendo, eles têm que continuar a aumentar as taxas de juros e não permanecer dovish igual a última fala do Power, né? Então a gente vê o PIB crescendo, a gente vê o índice do PIB crescendo, a gente vê os pedidos de seguro-desemprego caindo. Então o mercado está aquecido, né? O que o Power não quer, eles já falaram que se for para eles terem um declínio econômico, mas trazendo a taxa de juros para a meta de inflação, para os juros para a meta de a inflação para a meta de 2% ao ano, está excelente. Então isso aqui era o pior cenário possível para eles, entendeu? Por isso que quando saiu essa notícia, ele já deu essa pancada para baixo. Eu acredito que ele vai continuar o movimento de queda, tá? Mas vamos lá. Eu vou explicar o motivo dessa entrada da minha análise. Talvez eu divida em duas partes. Então, sempre que eu vou fazer uma análise, eu começo pelo gráfico maior, tá? Então, eu consigo ver que por todo esse período de alta, né, o preço se manteve ali empurrando a Bollinger Bands. E quando começa a estourar as taxas de juros ali, o que é ruim, tá? Índice, galera, é um negócio que sempre vai subir, tá? Então mergulhou, compra para longo prazo, tá? Esse candle engole praticamente dois candles, ele testa o fundo do semestre anterior, deixa uma baita rejeição e ele volta para testar lá novamente. Eu desço para os 3 meses, olho a região, eu vejo uma região de bastante rejeição. Eu vejo que a Bollinger Bands foi empurrada. Ele tá aqui, ó, retestando essa região. Então ele pode sim, ó, até marquei esse aqui, ó, que ele pode sim vir aqui e fazer novas quedas se os Estados Unidos continuar a imprimir fortes dados econômicos, se a gente vê as taxas de juros subindo igual está acontecendo ali. Então, já no mensal, já começa a entrar um pouco mais na minha análise, tá? Então, eu começo a ver o que aconteceu com os candles, né? A gente rompeu o candle anterior, mas voltamos para dentro dele, foi um falso rompimento. E a gente vê que é uma região de bastante rejeição também. Essa rejeição a gente não conseguiu fechar acima dela. Então o preço pode sim vir a fazer uma nova mínima aqui. Esse candle pode vir buscar essa regiãozinha aqui embaixo, né? Essa região aqui embaixo, novamente, o preço pode sim voltar a descer. Eu sempre também mudo, inverto o gráfico para ter uma perspectiva diferente. Então tá aí uma nova perspectiva, o preço pode vir. A gente tem que lembrar que um suporte, uma resistência não é que nem uma barriga de chope, tá? Ele não vai bater certinho e subir, ele não vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele não vai fazer esse movimento. Isso aqui é bonito na teoria, mas na prática, né? Na prática não funciona assim. Na prática, a gente sabe que um suporte é igual uma barriga de chope. Ele pode ser empurrado, depois ele volta. É isso. Então, aqui sim ele tem espaço para empurrar um pouco mais para depois subir. Deixa eu inverter novamente. Então, sim, ele pode vir aqui empurrar um pouco mais para depois descer. No semanal, a gente já consegue ver também o que acontece. Na semana anterior, ele rompe acima da máxima desse acúmulo. Dá para ver aqui, ó, que é um acúmulo. E ele fecha acima
da máxima do acúmulo. Toca na região de resistência e o preço volta para dentro do acúmulo. E eu marco, tá? A mínima e a máxima semanal. Como vocês podem ver, a máxima e a mínima mensal. Para me ter uma perspectiva de até onde o preço pode buscar. Mediante a isso, o preço pode sim voltar a fazer novas mínimas aqui para baixo, né? Mas como eu disse, um suporte, uma resistência é igual a uma barriga de chope. Então, deixa eu tirar isso aqui. Então, aqui no diário a gente consegue ver grande região de rejeição e o preço voltou a testar, né? Essa região de rejeição aqui no diário. No diário, no semanal, a gente consegue ver uma tendência de alta, né? Se eu inverter para ter uma perspectiva melhor, consigo ver que o preço pode vir a fazer quedas mais acentuadas, vir buscar aqui fazer possivelmente um ombro, cabeça a ombro, para depois voltar a subir, né? Ou se o dólar continuar com a sua força, as treasuries, tudo muda, né? Marcada a minha região, desce o gráfico de 4 horas e continuo analisando, galera. Então, eu já sei que eu estou numa zona de resistência, mas nada impede de eu subir um pouco mais para depois descer. Nada impede. Então, no diário, no 4 horas, eu vejo claramente uma tendência altista. Olha só, invertendo o gráfico, eu vejo sim que eu posso fazer novas mínimas aqui. Novas mínimas para depois, possivelmente, um movimento de alta, mas eu posso sim fazer novas mínimas. Então, eu vou acreditar que o mercado ele vai sim fazer uma nova mínima, né? Uma nova máxima, quer dizer, ali eu inverti o gráfico. Desse no M15 onde eu faço minha entrada. Então, estou numa região importante do diário. O que o preço fez? O preço vinha descendo, toque, e ele rompe, ó. Começa a romper a máxima. Ó. Fundo mais baixo, fundo mais alto. Ele deu um ombro, cabeça a ombro aqui. Ele rasga a Bollinger Bands para cima, né? Então, a Bollinger Bands eu uso para isso, para ver os movimentos de queda e alta fortes, né? Onde ele empurra o preço, um movimento de tendência. Depois, a única coisa que eu faço é eu puxo a minha Fibonacci para pegar no melhor preço possível. Então eu entrei aqui, basicamente aqui. O preço foi, chegou a andar 2%, depois voltou e chegou no break-even, tá? Então eu saí no break-even. E é assim que eu faço todas as minhas análises. Tirando o break-even, tá subindo de novo.